Com relação a Brusque, eu faria a seguinte leitura, né? A eleição no próximo domingo, a eleição suplementar, como bem colocou o Dom, para um mandato aí de 1 ano e meio, praticamente, né? Mas, evidentemente, quem se eleger agora fica com perspectiva de buscar a reeleição, desde que realizando uma boa gestão. E a realidade de Brusque é diferente da de Tubarão. Lá nós tivemos uma eleição com 15 eleitores, os vereadores, que entregaram a Jário Cascais, a prefeitura, mas mesmo ele realizando um bom trabalho, não necessariamente será candidato à reeleição, diferentemente de Brusque. Agora, em Brusque, o curioso é o seguinte: 3 candidaturas de centro, direita, e apenas uma de esquerda. Qual seria a leitura natural? Que Paulo Essel, do PT, ex-prefeito, teria todas as perspectivas de buscar mais um mandato, ao natural, principalmente se houvesse um equilíbrio entre as outras 3 candidaturas, mas isso não está ocorrendo. O candidato apoiado pelo ex-prefeito, injustamente cassado, Arivec, do MDB, o Molina, me parece que Paulo Molina, o Molina está lá embaixo. Então, isso fez com que o Simas e o prefeito que responde pelo cargo, que era presidente da Câmara, o André Vec, que não tem nada a ver com Arivec, de parentesco, pelo sobrenome, isso fez com que os outros dois crescessem mais. E Paulo, esse está muito abaixo daquilo que eu imaginei. Eu acreditava que ele não baixaria do 25, mas ele não está com consistência, ele está enfraquecido. Tanto é que as outras 2 candidaturas, pelo que as pesquisas estão a mostrar, estão até mais competitivas do que ele próprio. Então, isso será uma derrota, uma vez ocorrendo, efetivamente, a disputa entre Simas, que é um candidato de perfil mais popular, do PP progressista, com PSD de vice, apoiado pelo ex-prefeito em 3 mandatos, Ciro Rosa, numa ponta. E na outra ponta, o André Vec, que responde interinamente pela prefeitura, que está ainda no DC, Democracia Cristã, mas que nos bastidores já assinou ficha no PL de Jorginho Melo, na presença do próprio governador, com o compromisso de, uma vez reeleito agora na suplementar, se filiar ou anunciar a filiação publicamente. Ou seja, é uma disputa hoje entre PP e PSD com o PL. Se esse eu não der uma crescida e ganhar essa eleição, será uma derrota brutal para o PT e pode representar o fortalecimento do PP com o PSD, sinalizando para o passado, Ciro Rosa, ou um fato novo, André Vec, e fortalecendo o governador Jorginho Melo em Brusque, que é uma cidade essencialmente bolsonarista. E Luciano Hang ficou fora por quê? Porque está até aqui no STF, com as suas redes sociais completamente banidas, tiraram os direitos políticos dele por 8 anos e ele está no olho do furacão. E ele quer distensionar essa situação para não ter prejuízos, não só pessoalmente, ao Dom e Fabiano, mas não apenas pessoalmente, mas também empresarialmente. Olha, em Brusque, até tinha esquecido de falar, o Fabiano lembrou bem, o vice de André Vec é do PL, e ele já assinou ficha. Né? Então, na minha avaliação, é o seguinte, nem é tanto o problema de Paulo Essel, em termos de não estar muito fortalecido na cidade, ter sido caçado e tudo mais, é o desgaste do PT, desgaste nacional, estadual e municipal e, sobretudo, reforçando,
é que Brusque, assim como Blumenau, e grande número das cidades do Médio Vale do Itajaí, e também do Alto, são essencialmente bolsonaristas. O Vale do Itajaí é a região mais bolsonarista do Brasil. Então, mesmo 3 candidaturas e com a terceira debilitada, isso faz com que as outras 2 consigam ainda ser competitivas com uma única candidatura de esquerda. A realidade é essa. E com relação ao PSDB ser vice de Paulo Êncio, para mim, surpresa zero. Surpresa zero. Não, acho no que passado, assim, o PP tinha sido vice do PT? O PT? O PP, Partido Progressista, foi vice nessa chapa que eu falei. O Farinha era do PP, Partido Progressista. Mas eu quero fazer uma leitura nacional. A leitura nacional salina. Nós tivemos a eleição com o restabelecimento do pleito presidencial em 89 e a eleição de Collor de Mello, o caçador de Marajás, então governador do estado. Lá nós tivemos uma candidatura de centro-direita, que durou dois anos. Pois muito bem, foi cassado. Entrou seu vice, Itamar Franco, do MDB. Ele sempre foi do MDB autêntico. À esquerda do doutor Ulisses e do doutor Tancredo. Depois dos 2 anos dele, com o lançamento do Plano Real, veio Fernando Henrique. Fernando Henrique era comunista. Foi apoiado por Lula da Silva na eleição ao Senado de São Paulo em 78. Na sublegenda, ele perdeu para Franco Montoro, que foi o primeiro do MDB, Fernando Henrique II. Como Montoro se elegeu governador em 82, assumiu no Senado, não o suplente, o primeiro da sublegenda, Fernando Henrique, que teve na campanha Lula da Silva. Foi 2 vezes presidente, se distanciaram e tal, mas sempre tiveram a mesma origem ideológica. Ele lançou Serra, ministro da Saúde, como sucessor em 2002, mas não fez força nenhuma. Aí tivemos 2 mandatos de Lula, depois mais 2 de Dilma, caçada que foi na segunda metade do seu segundo mandato. Aí voltou Michel, que era o vice, foi o Itamar Franco, da Dilma. Então, nós tivemos só 2 anos com Collor, e depois menos de 2, com Michel, e 4 com Bolsonaro. 4 com 4, 8. Então, nesse período todo, de 90 até agora, foram só 8 anos de centro-direita, o resto, esquerda, PSDB e PP, não são como água e vinho. Ambos representam, sabe o quê? Vinagre.